Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão incondicional dos nossos espíritos, agradecemos pela oportunidade que se renova para nós, para mais este estudo, mais este ensejo de aprendizagem, que temos a honra, a alegria de realizarmos nesta casa. Nós pedimos a Ti a inspiração, a orientação, o amparo para a realização do melhor ao nosso alcance. Tanto em termos de assimilação das orientações, das inspirações que chega de mais alto para nós, quanto em termos de compartilhamento e radiação com os amigos, com os irmãos e com a sociedade pela prática no dia a dia, daquela expansão natural pelos bons sentimentos, pelas virtudes, pelas boas palavras. Enfim, Senhor Jesus, que nós tenhamos aquele amparo, aquela proteção, para que alcancemos o melhor resultado possível, tendo em vista o nosso estágio de evolução ainda deficitário. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Fala aí, Rogério. Estava no vazão, hein? Pô, olha aí, ó. Coisa, hein? Ah, pro Júlio? Isso aqui dá umas lembranças. Isso aqui dá umas lembranças. Muitas lembranças. Elmo, né? Nossa. Tudo bem. Pode cortar Bem. Vamos ficar aqui um pouquinho? Fica aí. Claro. Então nós vamos dar continuidade, amigos, ao estudo do Apocalipse. Nós estamos estudando o capítulo 17, a partir do versículo 9. Nós, semana passada, estudamos o versículo 8º. Nós, inclusive, gastamos 2 reuniões estudando o versículo 8º. Hoje, então, vamos para o versículo 9. Vamos lá. Vou fazer aqui aquela leitura que eu sempre faço, né, de alguns dos versículos, para nós aí nos situarmos e nos sintonizarmos também com os amigos espirituais e com o texto. Capítulo 17, versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é do 7. E vai à perdição. E o último versículo, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Nós ainda estamos estudando a página 73, tá? Do texto. Eu não tenho mais nenhuma aqui, caso alguém queira emprestar, não tem mais nenhuma, já esgotaram-se. Então vamos lá. Eu tenho uma que já acredito. Se alguém quiser emprestar, né? Você não tem a 73, não? Não, acho que eu tenho, sim. Tem? Vamos lá. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então, seguindo aqui a sequência do miudinho, né, como nós temos trabalhado, que basicamente é o estudo do Honório, né, que ele realizou lá no Grupo Emmanuel, que eu esquematizei algumas ideias dele. Essa frase, essa primeira parte aqui, há sentido que tem sabedoria, nós podemos trabalhar esse trecho buscando entender que o nosso desafio hoje é nosso, exatamente conseguimos nos
abstrair, né, do materialismo e buscar o sentido, que nós estamos vendo aqui no Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita. Se nós formos ali buscar o sentido mais prático, vamos colocar até pragmático, para nós trabalharmos na vida, é o da evolução. É o da evolução, porque não vai adiantar nada para nós se nós tivermos conhecimento de Deus, de Jesus, do Espírito, perispírito, lei de causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos, se nós não buscarmos a evolução, porque a evolução é aquele ponto que independe, inclusive, de crença religiosa. Por que é a evolução? A evolução, segundo o que aprendemos dos Espíritos, é a transformação moral que se faz pelo desenvolvimento das virtudes. Porque as virtudes é que mudam o mundo. É a consciência desperta, é isso? Não, a consciência desperta é um passo mais à frente, né? Que tem a ver, por exemplo, com O que muda o mundo é a virtude. O que está faltando no mundo hoje para o mundo ser um mundo melhor? Virtude. Tem muito conhecimento técnico, tem muito conhecimento científico, muito desenvolvimento intelectual, mas como nós temos estudado Kardec na gente, por exemplo, lá no último capítulo, acho que é no item 16 do último capítulo, Kardec ressalta que o desenvolvimento científico, intelectual, que se realiza primeiro, é natural, se o moral não acompanhar, nós vamos utilizar o conhecimento técnico para sofisticar a expansão do mal na Terra, que é o que está acontecendo. Então, eu estava comentando aqui com um companheiro que chegou aqui há pouco tempo, eu não sei qual desses países aí europeus, que eles desenvolveram uma cápsula, parece uma nave espacial pequena, que o elemento entra lá e ele faz a sua eutanásia sem precisar de assistência. Desenvolveram. Então, quer dizer, é o conhecimento. E a gente tem que lembrar que no Livro dos Espíritos, quando a gente estuda lá a questão 780, por exemplo, os Espíritos falam para nós que o conhecimento intelectual precede o moral sempre. É o primeiro que se realiza, o intelectual. Nomear, identificar as coisas, né? Aí nós podemos aí lembrar dos gregos. Os gregos foram os primeiros que buscaram catalogar, sistematizar, nomear. Vamos falar aqui só do Aristóteles, com as categorias do Aristóteles, certo? Então, o progresso intelectual é que engendra na palavra dos Espíritos, na linguagem dos Espíritos, o progresso moral, pela identificação entre o bem e o mal. Porque se não houver identificação entre o bem e o mal, não há progresso moral. Porque o progresso moral é feito pela separação, identificação do que é certo, do que é errado. Não é? Agora, um ponto importante dessa equação, da evolução, avançando para o ponto que a Elana aqui tocou, da consciência desperta, se a gente quiser avançar mais na evolução, é o que nós estamos buscando fazer aqui, é incluir Deus no circuito. Porque nessas questões que eu fiz alusão aqui de 780, e Kardec pergunta sobre o progresso intelectual, o progresso moral, os espíritos vão dizer que o progresso intelectual ele precede, ele engendra o progresso moral. A Kardec pergunta como? Os espíritos responderam: pela identificação entre o bem e o mal. Aí Kardec ainda pergunta mais enfaticamente, recuando um pouco até no Livro dos Espíritos, a questão 631, Kardec pergunta: como podemos, tem meios o homem de distinguir por si mesmo, que é o bem e o mal? Os Espíritos responderam: sim, quando crê em Deus e quer saber. Então, a crença em Deus é um ingrediente importante, não para nos transformar em fundamentalistas, que é o que tem acontecido, mas para identificar com sabedoria o certo e o errado, porque aí nós vamos buscar nas leis de Deus. E se nós só ficarmos nos 10 mandamentos, nós já temos elementos ali para, com segurança, identificar o bem e o mal, só seguir os 10 mandamentos. São 7 ali negativos, né? Controlar os impulsos. E 3
na pauta dos positivos, que é amar a Deus, guardar o sábado, honrar pai e mãe. Jesus vem e inverte a equação. É até interessante que Jesus, no Sermão da Montanha, ele inverte. O Moisés ali traz 3 negativos. 3 positivos e 7 negativos. Jesus inverte. As bem-aventuranças são 7 positivos e 3 que são as consequências. Né? As bem-aventuranças são 7 as principais. 7. E 3 são consequentes. Então, o que Jesus está ressaltando? Que o importante é desenvolvermos as virtudes. Então, nós somos espíritos velhos. Velho. Pelas experiências de reencarnação, a gente já tem intimamente alguma coisa para refletir em relação ao que é certo e o que é errado. Eu acredito que intimamente todo mundo tem. Sim, nós aqui que trabalhamos aqui na reunião de segunda-feira, nós estamos descobrindo que nós temos conhecimento, contato com os hebreus, que são aquele grupo que foi destinado, foi preparado para trazer a lei, pelo menos desde 1300 a.C., tempo de Moisés. Nós estamos descobrindo aqui. É muita coisa. É muita experiência. Agora que nós estamos começando a praticar, gente. Também. Boa noite. Nós estamos começando a praticar agora com a doutrina espírita. Nós já fomos aí inquisidor, fomos um monte de coisa. Então nós temos tentativa de praticar mesmo assim, pelo que nós estamos descobrindo aqui, 200, 300 anos. Alguma coisa vai ver. Não. Jesus também no Sermão da Montanha, ele amplia bastante também o que Moisés trouxe, né? Ele amplia bastante os ensinamentos, né? Sim. Quando ele fala, ouviste o que foi dito. Exatamente. Eu, porém, vos digo. Aí ele amplia e dá uma sutilidade. E Jesus como as coisas, né? Mas Jesus ele é prático, né? Jesus ele é prático. Ali no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7, ele traz para nós princípios práticos do dia a dia. Então ele sobe no monte e entoa aquele cântico maravilhoso das bem-aventuranças. Mas depois ele desce para ensinar como desenvolver aquelas bem-aventuranças. Porque tem uma prática. Aí ele resume. Aí ele tem uma equação que é fantástica, né? Fantástica. Ele resume o sistema de tal forma que se nós pegarmos só o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, e Mateus 5, 43 e 48, nós não precisamos de mais nada. O que ele vai dizer lá? Mateus 5, 43. O que o Luiz está dizendo aqui, ó. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Esse aborrecerás o teu inimigo é uma distorção da lei, porque Moisés não disse isso. O decálogo não tem. É uma distorção. Distorção segundo o interesse egoístico. Então, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo, amai vós inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Vocês notaram a prática aí? Amai, bendizei, fazei bem e orai. Jesus é a segunda revelação? Segunda. Segunda. Então, aí a gente pressupõe que a gente já tinha alguma coisa para compreender, né? Sim, Jesus, eu acho que né? Vamos falar que a gente tinha aí, por exemplo, a intelectualidade já bastante desenvolvida. Tinha. Intelectualidade mesmo, Tinha. você acha? Tinha. Os caldeus da Babilônia. Se bem que é Os verdade. caldeus da Você falou Babilônia. aquelas construções, né? Aquilo já tinha a noção de arquitetura. Os caldeus eram matemáticos, astrônomos, astrólogos. Os caldeus desenvolveram o alfabeto cuneiforme. Os caldeus, velho. Verdade. E que perdura até hoje, né? Muitas das coisas. A gente estava lá naquela confusão lá, moçada. Nós estamos tentando praticar aqui. Então, Jesus, na linguagem de Emmanuel, Jesus veio chamar a atenção para a bondade humana, não foi para sofisticar o pensamento religioso.
E nós estamos trabalhando no Apocalipse aqui, não é para criar um grupo místico de iniciado, não, é para a gente entender e colocar em prática. Não é? Por que o movimento espírita, de modo geral, aí nós temos, está meio perdido? Porque isso entrou para o campo do misticismo. Ai, meu Deus. Aleluia. Joga pra lá, tadinho. Fecha a porta lá, põe para fora lá e fecha a porta. Jogou? Não. Você tem medo de Levanta a aleluia? mão de quebra Eu tenho. Oi. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar? Deixa o nosso irmãozinho em evolução, aí deixa ele está sendo potencializado de alguma maneira, vamos deixar aqui. Então, esse é o ponto. Porque aqui, ó, as 7 cabeças são 7 montes. Então aqui nós estamos entrando no terreno prático. Qual civilização tinha como símbolo 7 montes? Roma. 7 montes. Né? Roma. Vamos colocar aqui, Roma foi 2000 anos atrás o suprassumo do materialismo. Suprassumo do egoísmo. Por exemplo, na revista Espírita tem um texto falando de Júlio César, que o Espírito fala assim, Júlio César foi o mais egoísta de todos. Então aqueles elementos ali eram os mais prepotentes, os mais egoístas, os mais orgulhosos, os mais vaidosos, mas que tinham grande capacidade operacional, foram reunidos, né, no Império Romano. O Império Romano foi um filtro de civilização, aí chegaram, aí ali passaram os caldeus, passaram os gregos, passaram os espartanos, passaram os persas, né? Os espíritos foram trazendo as suas contribuições e fundaram o Império Romano. O Império Romano que fundamenta a nossa civilização, pelo menos ocidental. Ou no fundamento. Fundamento. Então, filtro de civilização, de espíritos que deveriam ter seguido um outro caminho, mas que não deram conta. Então, eles passaram a ser o escândalo necessário para o grupamento humano carente de valores civilizatórios. Então, os historiadores, por exemplo, eles falam que Roma foi a força civilizatória. Força civilizatória, né? Que era o que era adequado para aqueles tempos, infelizmente. Né? E depois o Império Romano todo transmigrou para onde? Para a Igreja Católica. Aí nós temos o Império Romano Místico. Só para dar um exemplo, né, do que nós estamos dizendo, o general Mário foi o Gregório IX, que criou a Inquisição. Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu, né? Instituído por Roma, né? A Igreja Católica. O sistema era romano, né? Sumo pontífice, Daquela série, quando a cor púrpura. É que isso é uma resposta à reforma, né? Reforma. Então, os 7 cabeças são 7 montes. Então, é todo um sistema, né? Que foi estabelecido na Terra com base nessa culminância evolutiva. Quando nós falamos 7 cabeças, nós estamos falando no plano. Aí nós temos que entrar no terreno um pouco mais místico, que é o plano centenário da evolução. E André Luiz confirma, por exemplo, na literatura de André Luiz, nosso lar, quando ele vai falar dos ciclos de 7 anos, né? 7, 14, 21, que são as etapas da mudança na personalidade. Temos o ciclo centenário da evolução também, que se expressa no calendário, né? Nós sabemos que nós estamos Boa noite. Nós sabemos que nós estamos na última semana adâmica, que começou com a chegada de Adão. Aí eu quero chamar a atenção para aquilo que eu chamo de atenção aqui de vez em quando, né? E Adão não é uma personalidade, Kardec entendia isso. A raça adâmica. Então ele perguntou na questão 51 do Livro dos Espíritos, em que época viveu Adão.
Aí os espíritas responderam, mais ou menos na época que ele ia assinalar, 4.000 antes de Cristo. Então simboliza o momento que a razão, nossa razão, amadureceu, né? Nossa razão, a etapa da razão amadurecida se inicia na Terra. Os exilados de Capela alcançaram aquela reciclagem e os que estavam evoluindo na Terra conquistaram aquele patamar. Então, é o casamento, né? Casamento dos dois grupos para iluminar a razão. 4.000 a.C. Aí nós começamos a ter, aqui na Terra, começaram a surgir o alfabeto, os códigos de Hammurabi, a escrita cuneiforme dos sumérios, que são os caldeus. Abraão era caldeu de Ur, porque os caldeus também eram semitas, mesmo. Então a gente já vê a questão do entrosamento, né? Um certo entrosamento aí. Então, 4.000 a.C., 2.000 depois de Cristo, nós estamos em que época? Hoje. Nós sabemos que vamos entrar na regeneração. Vai durar mais ou menos 1.000 anos. Mas a regeneração já é muito ditosa. Santo Agostinho já alerta lá no Evangelho, né? Ele fala lá, tem uma frase lá perdida no meio do texto, ninguém costuma dar muita atenção, ele vai dizer assim, o mundo de regeneração já é o mundo ditoso. Então nós, com base no que Santo Agostinho vai dizer, nós, infelizmente, aí podemos deduzir que estamos longe da regeneração ainda, pelo que acontece na Terra. Porque na regeneração, o espírito vai encontrar a calma e o repouso e vai acabar de se depurar. Nós estamos longe desse período de calma e de repouso. Pois é, mas Né? se você tem que colocar para um indivíduo, né? Quando eu como um homem, se eu estou mergulhado na regeneração, Deixa que eu tiro. Isso, Aí você fecha pela asa, pelazinho. Aí você fecha a porta. encosta a porta. É porque assim dele se dirige na luz. Vai, deixa eu ver se acabou. Se eu estou mergulhado na regeneração, eu acho que eu vou estar nesse clima íntimo de... Vou só fazer uma pergunta para nós aqui, ó. Tem alguém aqui tomando bala perdida aqui de nós aqui? Na rua? Familiar tomando bala perdida? Está faltando pão dentro de casa? Nós estamos na regeneração. Agora, nós temos que ajudar quem não está a entrar na regeneração. Nós já estamos. Está faltando dinheiro para nós? E essa é a proposta do Isso é no aspecto material, né? Regeneração é mundo ditoso, é mundo de bem-estar social. Está lá no Evangelho. Não, também, pois é. Perfeita equidade, preside as relações sociais. Em todas as formas desse a palavra amor. O espírito, enquanto a calma, o repouso acaba de se depurar. E o mundo é ditoso. Isso é regeneração, gente. O conceito de Santo Agostinho. Se alguém não concorda, vai estudar Santo Agostinho lá no Evangelho. Não estou falando da minha cabeça, não. É que nós estamos, o movimento espírita tão impregnado de tanta ideia pessoal, que as pessoas têm dificuldade em entender. Porque nós esquecemos de estudar as bases, que é a codificação. Esquecemos, colocamos de lado. Adotamos as ideias dos médiuns. Tem médium respeitável e falando bobagem de discografia. Não vou falar o nome aqui porque eu sou de caridade. Respeitável. Falando bobagem. Você vai ler lá, mas como assim? Mas a idolatria coloca o elemento lá no patamar do alto. Se você critica, você não pode nem criticar. Você não pode nem aplicar o sistema do Erasto, que é de rejeitar 10 verdades antes de aceitar uma mentira. Não pode, porque você vai ser apedrejado em praça pública. Aí o elemento cria, porque não é bem assim, porque é assado, aí cria confusão no movimento espírita.
Nós temos que estudar, gente, é Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênesis, para balizar a obra psicografada que está chegando aí, que tem um monte de asneira. Mas, infelizmente, não é? Então, a gente é que tem que entender o conceito de não adaptar, não é? Porque se a gente quiser adaptar, nós vamos achar que está tudo certo, vamos levar a nossa vida e não vamos ajudar o mundo a mudar. Não é? Tem que ajudar o mundo a mudar. Então, por exemplo, o Santo Agostinho diz lá, nos mundos regeneradores, a alma penitente encontra a calma, o repouso e termina por se depurar. Nos mundos regeneradores, perfeita equidade social, perfeita equidade preside as relações sociais. Isso é forte ou não é forte? Mas isso incomoda muita gente. Aí você pega a questão 806 do Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou, a desigualdade social é de origem humana ou é divina? Olha a pergunta que Kardec faz, olha. O que os Espíritos responderam? Não, é de origem humana. Olha, se é de origem humana, não é divina, o que ele tem que fazer? Tem que reajustar, não tem? Tem que reajustar, não é origem divina. Nós aqui complicamos, então tem que reajustar. Mas vai falar isso na palestra aí. Você tem que acabar com a desigualdade social. Você tem que gerar mais emprego, você tem que melhorar o salário. Você tem que dar moradia. Você tem que dar escola. Aliás, isso tudo está no Livro dos Espíritos, tá, gente? Está tudo no Livro dos Espíritos. 685, você deve fazer com o velho que não tem condição de trabalhar. 685A. O que os Espíritos responderam? A sociedade deve fazer o papel da família e tal, e vai por aí afora. Aí, comentando a 917, Kardec fala no flagelo que é o desemprego. Está tudo no Livro dos Espíritos. No Evangelho, no capítulo 95, Kardec fala que os que submetem os fracos, os fortes que submetem os fracos, falando dos fortes que submetem, falando da distribuição dos bens, né? Ele vai dizer, eu vou até pegar aqui para ser fiel ao pensamento de Kardec. Os espíritos costumam pegar essa parte e eles pulam. Porque o que ele fala aqui é forte, ó, tá vendo? Capítulo 9, item 5. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Aqui é Kardec, não é nenhum espírito não. Kardec vai dizer assim, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Lógico, certo? Sim. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Isso é Kardec, gente. Isso é Kardec. Espiritismo raiz. Quem estiver no sistema da violência, sambarcando os bens, se locupletando do supérfluo, enquanto falta o necessário para os irmãos, vai ser expulso da terra, está escrito ali. Ó. Tem minha palavra, não? O que está precisando... Aí, ó, olha os nossos irmãozinhos menores aí. Tem que fechar aqui.
Estava dizendo? Tá? Tá fechado. O Rogério pode passar. Pode falar, né, Fernando? Eu vou fechar aqui. Tá igual o Betinho. Parece que o que está precisando mais na Terra é a compreensão de uma palavrinha muito simples, né? Empatia. É. Simples empatia. Eu penso assim, por Fazer ao tá próprio vendo aquilo que tanta- gostaríamos que o próprio nos fizesse. Agora, nesse momento, a gente vê tantos acontecimentos, diante de tudo que você leu e vendo isso tudo acontecer, era para, assim, não sei, eu penso que poderia ser diferente, né? Uma grande oportunidade da mudança Sim. mesmo, pelo processo que a gente está Mas vivendo. isso tudo é para E não é o que forçar a a gente está mudança. vendo, né? Mas eu vou falar com vocês com sinceridade. O espiritismo, esse espiritismo de profundidade, como Kardec trabalhou, ele não vingou aqui no Brasil. Não vingou, ele foi impedido de vingar aqui no Brasil. Foi impedido. Aqui foi implantado o sistema místico. O sistema místico de João Batista Rustem. É totalmente místico. Tem ideias esdrúxulas ali, absurdas. De Jesus, então, né? Não, tem ideias esdrúxulas, absurdas ali. Porque a preocupação de Kardec no tempo dele era o que o espiritismo podia fazer. Ele saiu de uma vez num dia da Sociedade Espírita de Paris, um dia chuvoso, e tinha um mendigo lá na porta, debaixo da marquise, lá, ele parou e olhou assim, o que o espiritismo pode fazer para melhorar a vida desse cidadão? A preocupação dele era totalmente Quer dizer, pensava como espírito, né? social, É, não era mística. Então, esse tipo... Aí, por isso, essas deturpações todas. Lógico, é o egoísmo acomodando as coisas ao seu interesse pessoal, sutilmente. Foi feito com o cristianismo de Jesus, né? A igreja foi distorcendo e tal. Então, Não é isso? Virou um sistema violento de opressão, como era o Império Romano, poder da igreja. com as mesmas cores. Interesse pessoal. Fizeram guerras, cruzadas, tribunais de Santo Ofício. E nós estávamos lá no meio engendrando essas coisas aí. Ah, então tem tudo a ver com essa sabedoria aí que você começa falando, né? Que É, é exatamente sabedoria. essa busca e quebrar esse paradoxo. É, né? porque nós temos que, esse sistema aí simbolizado por Roma, que foi desenvolvido no mundo, ele está fundamentado nessa próxima parte aí do versículo, ó, sobre os quais a mulher está assentada. Mulher simboliza os sentimentos, né? Nós temos trabalhado isso aqui, todo mundo já sabe. Mulher simboliza sentimento. Então, o sentimento está assentado numa filosofia, numa ideia, num propósito. Que se assenta. Então, aí, nós voltamos lá para Kardec, né, na Gênesis, né? Que vai dizer que sem o progresso moral, nós vamos utilizar o progresso intelectual para satisfazer de forma sofisticada os instintos. Aí o elemento vai engendrar um mecanismo para ele morrer sem dor. E essa máquina que eu falei para vocês aí, é uma sofisticação. Certo? Ele não consegue acessar aqueles conceitos, né? Porque o Espiritismo, está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo é uma alavanca que Deus se serve para fazer que a humanidade avance, certo? Uma alavanca. A alavanca é um instrumento rústico, simples, qualquer um pode movimentar, certo? Então, para nós acionarmos a alavanca, mas nós acionamos a alavanca para fazer que a humanidade avance? Não. Tanto é quando você vai, o Rogério sabe mais que eu, qual o número de espíritos que tem no Brasil, Rogério? Um tanto bom. Não, deve. Um tanto bom. Não chega a casa É pouco. no Brasil. Porque o espiritismo aqui perdeu o rumo, infelizmente perdeu o rumo. Nós comentamos isso num estudo desse aqui, tem umas 3 ou 4 semanas, né? Aí o Zé Grosso, através do Marcelo, que o Marcelo não participa, igual vocês estão vendo aqui, né? O Zé Grosso falou no final da reunião, quase a mesma coisa que eu falei.
do movimento espírita. Agora, nós estamos trabalhando aqui que é para não deixar a chama apagar, né? Para ver se a gente pelo menos aproveita, né? Porque o Arquimedes, quem já lembra do Arquimedes aí? O que foi que o Arquimedes falou? Desde uma alavanca eu moverei o mundo. Olha que interessante. Já foi, né? Aí o Espírito começa lá, o Espírito israelita, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avancem. Olha que interessante. O Arquimedes pediu, a alavanca veio, né? Mas nós que estamos acionando a alavanca aí, nós estamos dando a pancada no povo com a alavanca, não estamos? Sentido figurado. Então, sobre os quais a mulher está assentada. Então, o sentimento, ao longo do tempo, é desviado do amor, da bondade, que está implícita na ideia de Deus ali de Jesus, que foi negligenciada por nós, engendrou um sistema no mundo, baseado na opressão, na força, no poder que se tornou aquela força civilizatória, se tornou, mas sendo instrumento de escândalo para os retardatários, né? Corrosivo. O irmão Jacó, no livro Voltaire do Chico, fala dos elementos que são aproveitados como corrosivo das cristalizações do próximo. Então você pode colocar os babilônios, os persas, os espartanos, os caldeus, os romanos, como moedores das cristalizações, e individualmente eles responderam no tempo. Individualmente eles responderam no tempo. Boa noite. Boa noite. Né? Então, o Espiritismo é uma filosofia tão prática, de fundamentação tão prática, que até nesse ponto aqui nós temos uma questão que nos ajuda, né? Então nós estamos trabalhando aqui com um sistema que foi montado no mundo, por nós mesmos, com base no egoísmo e no orgulho. Aí nós vamos buscar no livro dos Espíritos, né? Qual a maior chaga da humanidade? O que os Espíritos dizem? Egoísmo. Né? Se responsabilizam por toda a discórdia, vai dizer, mano, no mundo. Então qual que é? Na questão 199. O que Kardec pergunta? Que é preciso destruir o materialismo. Kardec pergunta, os Espíritos respondem. É preciso destruir o materialismo, que alimenta o egoísmo. E na questão 914, estou trabalhando aqui 3 questões, 799, 913 e 914. Aí na 914, ele chama atenção para a necessidade de, combatendo o egoísmo, o orgulho, reformar as instituições que alimentam o egoísmo. 914. Então Kardec sempre trabalha com o tripé, são 3 pontos, né? Filosofia, ciência e religião. Ou seja, ideia, E assim, ciência prática aplicativa da ideia, e a religiosidade, que é o sentimento renovado. sem dogma. Sentimento renovado, assentado sobre uma nova filosofia. Interessante que Kardec, ele sempre repete, ele insiste com a gente, né? O texto que você leu aqui diz tudo isso aqui, né? O texto que você leu no capítulo 9, né? Versículo 5, só uma frasezinha. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmo. Simples assim, a gente às vezes é meio cego, né? Agora, Sabe o que eu estou falando aí? o difícil é quebrar o egoísmo, né? Porque o egoísmo ele é muito sutil. Então, vou pegar um ponto prático aqui para a gente trabalhar isso de forma assim, pé no chão, que é a questão da assiduidade e pontualidade do trabalho. É o sistema para quebrar o egoísmo. Quebrar o egoísmo, porque o egoísmo quer que a gente fique em casa. Né? Cai no hábito, né? Dá uma chuvinha, que o egoísmo quer que aproveite aquela chuvinha para não ir. Então, possibilidade, pontualidade é para quebrar o sistema milenar do egoísmo, criar um novo hábito.
Porque o elemento que entra na casa espírita, isso, só lê o livro dos espíritos, acho que ele mudou? Muda não. Muda na porta, tem que praticar para mudar, né? E nós estamos vendo aí que a gente tem quantos anos de espiritismo, a gente tem coisas que não consegue mudar. Isso eu falei para uma pessoa, amiga minha, espírita. Ah, porque eu falei, minha amiga, espiritismo não é fácil, não. Parece que é, mas espiritismo não é fácil, não. Espiritismo é. Isso que o Raul Teixeira falou, é né? profundo, não é? Isso que o Raul Teixeira falou, mesmo o espiritismo não é para quem quer, não, para quem aguenta. Que aguenta, é. Quer dizer, é uma frase forte, mas que tem. Né? Porque a tendência é acomodar a doutrina ao interesse pessoal. Nós estamos vendo isso, gente. Nós estamos vendo esse movimento espírita aí acontecendo com figuras de renome aí. Acontecendo, né? Ô Luiz, não sei se deu aí, se sua ideia era essa aí, você estava falando aí. Nós temos que pôr na cabeça que mundo de regeneração, gente, é mundo do bem-estar social, não é mundo místico, não. O Santo Agostinho fala assim lá, em todas as flores será lida a palavra amor. Não é Jesus, Maomé, é a palavra amor. Na revista Espírita tem uma mensagem do Espírito que diz assim: no futuro deixará de haver religião. Está lá na revista Espírita.